É galera, Satoru Gojo foi selado, e as confusões de Shibuya realmente vão começar agora. O episódio nos entregou algumas animações bem legais, mas diferente de outros momentos onde sempre elogiei o anime, dessa vez terei que falar sobre como achei o mangá melhor. Bora discutir sobre alguns simbolismos, narrativa de combate e muito mais. Depois do episódio passado, onde uma galerinha falou sobre a produção de Jujutsu, tá meio sei que e tal, eu não sei o que esperar. Eu abaixei um pouco minhas expectativas, eu acho que a produção vai entregar os momentos corretos com uma animação incrível, e o que não for necessário, a gente vai ter uma coisa que não é, caraca, nível de uma animação de cinema, né? Igual o Jujutsu muitas vezes entregou pra gente em vários episódios. Eu não acho que isso seja algo negativo, é normal da administração de um projeto. Agora, porra! A Nobara botou silicone, é? Que isso, cara? E eu acabei não procurando nada sobre a produção, a spoiler, o episódio tá bom, o episódio tá ruim, quem que animou e tal. Eu acho que esse tipo de coisa ultimamente tem gerado mais malefícios do que benefícios pra comunidade, porque gera uma cultura meio esquisita de tipo, o episódio só é bom se tiver animação boa. E que joga tudo fora, né? Joga a produção fora, joga a direção fora, joga a trilha sonora fora. Então eu não tô gostando muito disso, e então eu decidi me afastar um pouco disso. Óbvio, é legal saber e tal, só que depois do episódio. Antes do episódio, ficar gerando expectativa é pedir pra sempre ficar insatisfeito, sabe? Legal, né, que a Raiz prende ela na parede. Achei bacana. Alguém na outra live, né, reclamou ou comentou sobre a reação das pessoas dentro do metrô. E eu falei que eu não ligava, porque é o foco que a obra tá querendo dar, né, e por aí vai. Só que tem algumas cenas que realmente, saiu um monte de cabeça, saiu voando, outro monte de gente queimou. Não que mude alguma coisa, mas depois que alguém fala e você percebe, algumas outras cenas ficam mais esquisitinhas. No mangá você não vai perceber muito isso pela forma que a história é contada, a quadrinização foca no que precisa. No anime, como é mais ampla, as cenas são mais amplas, acho que isso fica um pouco mais óbvio. Não que isso atrapalhe a experiência de alguma forma, mas é o tipo de coisa que aqueles canais que fazem tipo, pecados do cinema, olha só os erros do filme, aí fala, as pessoas não reagem da forma que deveriam reagir. Plim! Sobe o númerozinho ali, sabe? Tipo, sinceramente, eles estão focando muito nas pessoas ao redor. Se você for focar, deveria ser feito de uma forma melhor, meu Deus. Eu concordo com isso, mas eu não me sinto, tipo, minha experiência não está sendo prejudicada por isso. Mas, por exemplo, porra, a parede tá quebrando, tem um cara voando, cabeças voaram, literalmente, gente pegou fogo. Se você vai mostrar muitas pessoas, realmente dá pra... Eu não me incomodo com isso, eu não acho que é uma crítica mesmo. Só que é o tipo de coisa, cara, tudo em Jujutsu no mangá é tão fechadinho que quando o anime pega e abre espaço pra esse tipo de comentário, que é um comentário qualquer coisa, tipo, é chato, mas meio que tá certo, você fica tipo, cara, exatamente, é figurante, quem se importa? Eu não me importo. Só que eu tô falando, no mangá é tudo tão amarradinho, aí o anime dá tanto destaque extra a eles, de certa forma, até pela forma que a tela compõe a história, e é diferente dos quadrinhos, né? O mangá, a quadrinização e tal. Aí acaba que quando você percebe isso, você fala, ué, tá ligado? Como assim? Cagou, filhote. Teve nem chance. Virou adubo. Aí tem um monte de coisa legal que a gente não entende porra nenhuma, né? Deve ter toda uma camada extra sobre as palavras que estão sendo formadas nesse jogo, devem dar um significado extra pra cena. Só que a gente não entende nada disso, acaba se perdendo. Legal, né? A forma que o jogo se refere ao Gojo, o jogo e o Gojo, né? Por quê, né? Além do jogo já ter perdido pro Gojo, caraca, uma frase complexa. Ele se refere ali, né, como um monstro, né? Aquela coisa, aquele monstro, aquela aberração. Sendo que eles que, teoricamente, são as aberrações, né? E mostra, né, como que eles têm medo e como que eles também são, né, tipo, eles são os monstros, mas ao mesmo tempo eles têm medo de um dos personagens principais da obra que tá do lado dos bonzinhos, né. Tipo, são detalhezinhos, não é nada demais, só que quando você junta com o fato do Getou ser meio que um Buda invertido, ele será meio que a salvação dos espíritos amaldiçoados e coisas do tipo, né, visto que ele tá indo contra... Se o Getou está indo contra Buda, que é o Satoru Gojo, e o Buda é uma figura negativa para os espíritos malignos, o Getou está sendo um salvador, né, para eles. Para os espíritos malignos, a figura do Satoru Gojo, do Buda, é de um monstro, né? É do, entre aspas, muitas aspas, o equivalente ao diabo, sei lá. Né? É o diabo para eles, é a existência que contraria deles e que ameaça a vida deles. Então, são os detalhes legais que não é só uma interação em si que tem essa importância, não é só essa interação que dá esse valor, mas a junção de várias coisinhas que aconteceram durante a história. Nossa senhora, né? A situação, o que você faz, né?
Você é um humano merda ali. Você vai pro trem ou foge do trem sabendo que do outro lado também tem monstro e não tem como subir? Sempre tem, né? Por que o cara é babaca pra entrar ali no trem, né? Falar, sai daqui, eu na frente, sei que e tal. Pra matar um babaca, né? E não matar um inocente de cara. Apesar de que todo mundo é inocente, todo mundo vai morrer, você botar um babaca alivia o peso pro espectador. Ah, ele era um babaca. Por mais que em nada justifica, o cara foi levemente babaca pra entrar no trem antes de todo mundo, né? Pra se safar e deixar todos morrerem e ele sobreviver, que é algo que você faria, com certeza. E aí ele morre. Aí você fica tipo, ah, tudo bem, foi babaca. Mas vai morrer todo mundo, relaxa. Nessa situação que ele tá, imagina, mano, você manter a calma nessa situação. Não só toda a gritaria, mas também o fato dele precisar salvar as pessoas, sentir o peso da vida delas, porque ele é o responsável. Elas estão sendo mortas literalmente por causa dele. Todo esse plano foi feito por causa dele. E ele precisa dar um jeito de salvar elas e matar os bichos. E no meio de tudo isso tem espírito, tem gente gritando, tem caraca, complicado. O plano deles é muito bom. Eu gosto muito do plano dos espíritos amaldiçoados. Pô, no mangá essa cena faz sentido, mas putz... Eu entendo o que eles fizeram aqui, mas eu acho essa cena tão importante. É que a diferença do anime pro mangá é que no mangá os quadros são eternos, né? Então você pode apreciar a beleza deles, o impacto deles, o quanto você quiser. No anime essas coisas naturalmente serão temporais, não tem como você sair disso. Aí entra da administração do episódio pra brincar com esse tipo de coisa. Eu acho que eu preferiria um pouco mais de foco nisso aqui do que ele correndo, batendo nos caras. Porque eu acho que essa é uma cena que no mangá ela te pega muito quando você para pra pensar sobre ela, né? Quando você vê assim, de caramba. Você até inicialmente você pode passar rápido por ela, mas eu acho que, pelo menos na minha experiência, né? Tô baseando na minha experiência. Eu parei, olhei assim e falei, caramba. Eu não fiquei parando pra pensar nela, mas eu dei uma uou. Aqui no anime eles foram mais pro susto, né? E essa é uma cena bem legal, porque ela gera várias perguntas, né? O que Satoru Gojo estava vendo ali, né? Como ele estava se vendo. E aí você pode brincar de várias coisas, né? Sobre o que realmente tem dentro dele, o que ele acha sobre a situação, né? Sobre ter sido capaz ou não de proteger as pessoas, de realmente ter algo dentro de si ou ser vazio, dele estar, né? Perdido ou não, enfim, várias paradas interessantes, né? Porque a gente não vê o rosto dele e isso demonstra, né, visualmente uma coisa importante sobre as inseguranças do personagem, né? O Wiki Profundo, cara, se você parar pra ter essa perspectiva sobre tudo, de entre aspas, o Wiki Profundo, seu entretenimento vai ser muito pobre, cara. Existem cenas que os autores botam nos seus quadrinhos e depois são adaptadas. Por que eles botam? Então você pensar sobre isso vai ajudar você a apreciar mais, porque mesmo que o motivo não seja consciente do autor, a percepção que você tem, o impacto que tem na sua vida, na sua leitura, é real e é seu, entendeu? Claro, às vezes a gente zoa de quem exagera na interpretação, famosa cortina azul, queria dizer aquilo e tal, mas aqui eu acho que é bem claro, né, pra gente, o que tá sendo demonstrado, pelo menos superficialmente. E aí você pode ir cada vez mais a fundo nisso, né? Principalmente pela aparição do Getou ali atrás, e a gente lembra do arco do passado de Jujutsu Kaisen, o arco inicial dessa segunda temporada, e sobre a falha, né, do personagem, a ascensão dele temporariamente como alguém como um Buda da vida, mas ao mesmo tempo também, né, o que isso carrega com ele, o vazio que ele sente por ser tão poderoso, ele ser intocável, né? O poder dele demonstra isso literalmente, ele é intocável basicamente. Como é ser uma pessoa intocável, como é estar no topo pra sempre e sozinho. Tudo isso são questionamentos legais que a obra traz, às vezes de forma direta, às vezes de forma mais indireta. Os poderes, essa cena aí, eu acho que traz mais de forma indireta. Jujutsu aparentemente não traz essas questões tão na sua cara assim. Ele foca em outras coisas, mas não quer dizer que não tenha. Eu acho que ele quis passar o negócio consciente aqui. É uma parada, olha, existe algo de errado dentro de Gojo Satoru, entendeu? Quando eu tava lendo, eu pessoalmente não gostei muito dessa revelação, porque eu gostava muito do Getou como personagem. E esse cérebrozinho não me vendeu ainda, entendeu? Não me vendeu hype ainda. Talvez durante a história do mangá isso se corrija e vai ficar mais foda. Mas até onde eu li, eu não me interessei por ele igual eu me interessei pelo Getou. Pode mudar, pode mudar. E aí eu gostei muito dessa cena no mangá. No anime, pra quem falava que eu ficava farpando o mangá nos meus outros vídeos da primeira temporada ou do passado do Gojo, aqui é o contrário, né? Tô farpando o anime toda hora e elogiando o mangá. Essa cena eu acho ela muito bem desenhada, porque o traço do Gege é meio sujo. Então certos momentos ficam mais impactantes ainda, porque a obra tá mostrando um momento de sujeira. Não é que o plot é ruim, eu só não
não me interesso por esse vilão até esse ponto da história, entendeu? Então quando aparece essa cena, é tão bem desenhado, porque no mangá não fica exatamente o que eu posso dizer. Aqui tá muito brilhantezinho, entendeu? Coloridinho, é tudo que é a estética do anime. No mangá, a estética é suja. É uma parada bizarra, tudo esquisito. O foco tá nesse cara tirando a cabeça dele. Tá muito limpinho aqui. E quando eu tava lendo, quando o Getou faz esse rosto, esse sorriso e a forma que escorre essa água da cabeça dele, a primeira coisa que eu percebi no mangá, pela forma que os traços foram feitos, coisa que eu notei inicialmente não foi a água escorrendo daqui. Foi a água do olho pra baixo. Ainda mais com esse sorriso meio forçado e esquisito e esse olho bizarro. Então quando eu notei isso, inicialmente, a minha interpretação foi, cara, o Getou está chorando. Ele está chorando por tudo que está acontecendo. Não que, ele queria matar todo mundo no final, sim, mas tipo, me mata. Pois é, né? Me mata, exatamente. Ele tá numa situação deplorável, né? E ele encontrando um amigo dele depois de muito tempo, depois de uma situação terrível. Enfim, pra mim era o Getou chorando quando eu li inicialmente. Depois eu percebi, não é exatamente isso, tá aqui, tá vazando do cérebro e tal. Mas aqui eu não acho que ficou tão impactante assim. A composição da cena não fez com que fosse tão impactante quanto no mangá. Não só pela forma que os traços foram distribuídos, né? Tipo, aqui é mais grosso, aqui é mais fino, aqui é mais sujo, aqui é mais limpo, aqui é mais saturado, aqui é menos. Sei lá, a estética pra mim acabou não colaborando com a apresentação da cena. Porque pra mim, caraca, eu fiquei... Putz! Eu não gostei do cérebro, mas essa cena me deixou tipo, caraca. Aqui eu tô tipo, talvez... porque eu já sei, eu nunca vou saber de novo como seria a minha reação, entendeu? Agora que Shibuya começa de verdade, vamos lá conversar sobre o episódio. Eu acho que foi um episódio bom, tá? Eu acho que foi melhor do que o episódio passado. Gostei muito, principalmente do início. Ficou bem bacana a luta deles. Por mais que a galera goste de zoar, e eu também gosto de zoar, eu pessoalmente prefiro as trilhas sonoras da primeira season, coisas mais agitadas. Então, algumas escolhas não são as que eu prefiro, mas não vou falar que é ruim, só não é minha praia. As ações aqui foram bem legais, as cenas, a estratégia que eles montaram pra derrotar o Gojo é muito bacana. E a reviravolta, né, dele decidir de fato usar o poder é bem interessante. Os bichos aparecerem são técnicas clássicas de uma boa luta, né, que o Gege tá aplicando muito bem. Ok, o ambiente da luta não tá mudando, é o metrô, mas aí o que ele faz, né? Ele adiciona elementos novos. Olha, o trem chegou com um monte de espírito. Pô, já deixa, né, a sequência interessante. Adiciona outras camadas e elementos de conflito e problemas e tal. Exige que o personagem tome ações específicas. Ele não vai usar, ele vai usar, você fica nessa dúvida, ele vai ou não vai? Isso é muito importante para a obra. Os personagens que vão aparecendo para ajudar ou para atrapalhar, isso ajuda a movimentar a batalha também. Tem toda a trama do cubo ali por baixo, o cubo aparece e sela ele. Enfim, tudo isso é muito bacana. Eu gosto muito dessa cena de combate, acho que foi bem bacana. Eu sempre falei que a animação de Jujutsu era muito melhor do que o mangá. Mas especificamente no arco de Shibuya, no momento eu estou preferindo o mangá. Eu acho que tá melhor. 2 minutos e meio só do Gojo correndo e cortando a cabeça de maldições aleatórias. Isso é maçante pra cacete. Pois é, né? Até porque as cenas não são interessantes em si. Não tem nada de interessante nessas cenas aqui. Não tem nada de interessante do Gojo andando aqui, das pessoas aparecendo, das cabeças voando, não tem nada. Esse tipo de coisa foi feito pra estender o episódio. Isso é normal de produção de anime. Eles têm que pegar algumas cenas que têm um valor mais econômico pra quando tiver o momento específico, ou ajustar a curva de tensão do episódio para ter a revelação no momento específico. E a gente tem a revelação aqui, né? A revelação do cubo e depois do cérebro, tá bom? Eu preferiria que eles tivessem dado mais tempo para vermos o vazio do Gojo e um impacto maior, mais dramático na hora do Getou. Eles terem gastado 2 minutos e pouco com o Gojo correndo, matando maldição aleatória, que quando a gente fica vendo em primeira pessoa e um monte de figurante passando a cena na sua frente, tudo bem, tá lá e tal, ok. Mas dado o histórico incrível do anime de Jujutsu Kaisen, e como essa parte no mangá é incrível também, eu preferiria que a gente tivesse dado um foco dramático maior com o vazio do Gojo e com a aparição do Getou. Talvez eu estivesse com um hype muito grande pra essa adaptação, porque eu achei que o passado do Gojo foi muito bem adaptado. Nossa, ficou sensacional, eu gostei muito das adições que eles colocaram, a direção tava no ponto, só que essa segunda parte da segunda temporada, eu tô preferindo muito mais o mangá. Não que aqui esteja ruim, mas no mangá, se você puder ter a oportunidade, vá ler o mangá, essa parte eu acho muito divertida de ler. O traço do Gege tá
fino do fino, a quadrinização também, a ação também, a coreografia, realmente um dos melhores arcos shonens da atualidade. O anime, eu não estou sentindo que está trazendo a grandiosidade que Jujutsu merecia nesse ponto. Minha camada no anime, até aquele ponto foi ok, mas a partir de Shibuya mesmo, eu tô preferindo o mangá. Sei lá, pra mim, a primeira parte da segunda temporada ousou mais na direção pra transmitir coisas legais. Tipo, ela é rápida, mas olha só, né? Ela tem um espaço considerável dentro do quadro. No meio do quadro. Ela é uma imagem focal pra você olhar, prestar atenção. Acontece aqui, né? A chegada dele. Aí o bicho sela ele, né? No mangá eu achei que foi muito mais impactante, cara. Não tem figurante no fundo. É a página inteira. Você abre essa página e você fica tipo, caralho. Você fica mó tempo nela, sabe? Tipo, eita porra, o que tá acontecendo aqui, mano? Ele tá chorando? Não, o negócio aqui do bicho, que sorriso é esse? Ele tirou a cabeça, como assim? Eu acho que ficou bem melhor aqui, cara. Não só o desenho, que é bem característico do autor, mas também como a quadrinização é feita, pra dar o destaque específico, sabe? Tipo... E aí, o que você achou desse episódio? Eu pessoalmente gostei muito, achei que ficou bacana. Tiveram algumas coisinhas ali que a gente entende que é pra dar aquela enroladinha básica, mas eu pessoalmente preferiria que o impacto da revelação do Getou ficasse maior, mais dramático. No mangá também é rápido, a cena do olho vendo vazio ali também é rápido, mas pela forma que os quadrinhos funcionam, eu acho que funcionou muito melhor lá. A gente tem tempo pra digerir aquelas imagens porque o tempo depende puramente da gente. Mas mesmo assim, a forma que é distribuído, o tamanho dos quadros e tudo mais, dá uma noção da importância daquilo e de como aquilo deveria ser abstraído e interpretado. No anime, talvez tenha ficado rápido demais. Eu gostei muito da adaptação da primeira parte da segunda temporada, já nessa parte de Shibuya, parte pode ser uma expectativa, mas eu também acho que parte está sendo muito mais segura do que deveria. Para mim, eles deveriam pegar o mangá e potencializar os elementos que o Gege quis passar, enquanto no anime eu tô sentindo que eles vão botar umas lutinhas legais pra galera ficar satisfeita, que vai ser o suficiente pra muita gente, mas vão vacilar em alguns outros pontos. Talvez por problemas de produção, aparentemente rolaram alguns. Em geral, em Jujutsu Kaisen, o povo tá falando que agora a mapa tá com uma certa dificuldade. Sacanagem demais aí da gestão da produção de não entregar o melhor que Jujutsu merece, tá? Que Jujutsu merecia uma temporada que marcasse a geração moderna de fãs de anime, pelo menos na minha visão. Comenta pra mim o que você achou, dá like no vídeo, se inscreve no canal, aqui a gente tá soltando análise dos episódios de Jujutsu toda semana, e eu tô assistindo isso aqui na Twitch, se você quiser ver comigo, quinta-feira, 7 horas da noite. Então é isso, valeu demais pelo apoio de todos vocês, e falou! E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo!